Olá, povo querido, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero trazer aqui uma mensagem. Quero falar a respeito da confiança, onde muitas pessoas elas têm se decepcionado, há pessoas que elas têm se frustrado, muitas pessoas elas têm algumas até perdido algumas coisas que poderiam ter sido evitadas por confiá-lo em pessoas erradas. Obviamente nós temos que ter credibilidade com algumas pessoas, são poucas, mas devemos confiá-las sim em uma ou outra, embora a Bíblia nos ensina a não confiar nas pessoas. Mas nós devemos ter pessoas como o próprio Cristo teve, como se trata de Pedro, Tiago e João, quando ele foi ao monte orar, levou aqueles três. Assim também a Bíblia nos ensina que nós devemos ter pessoas aonde a gente possa dar um voto de confiança, para que assim, em determinados momentos, você precisa de alguém a desabafá-lo, você tem alguém em quem você possa confiar, abrir o seu coração. E é disso que eu vou falar aqui, porque você vai perceber que Esbozete, filho de Saul, confiou na pessoa errada. Essa pessoa errada chamava-se Abenel. Vou ler aqui em 2 Samuel, capítulo 3, do versículo 6 ao 13, eu vou explicar para que você entenda. Como falei, temos que ter pessoas contadas a dedos, uma ou outra, deve ser pessoas especiais, não pode ser uma qualquer, aonde você possa dar um voto de confiança, mas tem que ser alguém que você veja ela pelo lado de dentro, tem que ser uma pessoa que de fato você veja Deus nela, para que depois você não se arrependa. Porque às vezes há pessoas que confiam em alguém errado, confiam em alguém que você pensa que vai te acrescentar em alguma coisa e acaba muitas das vezes você se decepcionando depois, como foi o caso aqui de Esbozete. Eu vou ler aqui para você entender. Seria importante que você acompanhasse a leitura para que você não venha se equivocá-lo ou confiar em alguém errado aonde você venha se arrepender depois. Que tem muitas pessoas que só percebem depois do prejuízo, tem pessoas que só depois que alguém puxa o tapete, só depois que alguém derruba, é que alguém vai se dar conta e falar para que eu fui confiar em fulano. Olha o que diz aqui 2 Samuel, capítulo 3, versículo 6, diz assim: havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abené se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiã. Perguntou Esbozete a Abené: por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então se irou muito Abené por causa das palavras de Esbozete e disse: sou eu cabeça de cão para ajudar? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, e a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. Contudo, me queres hoje culpar por causa desta mulher? Assim faça Deus segundo lhe parecia a Abené, se como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Beceba. Em nenhuma palavra pôde Esbozete responder a Abené, porque eu temia. Então, de sua parte, ordenou Abené mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei em fazer passar-te de ti todo o Israel, ou a ti todo Israel. Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, porém, uma coisa exijo: quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro me não trouxer a Mical, filha de Saul. Percebe que Abené era servo de Saul. Saul até então era o rei daqueles dias. Esbozete era filho de Saul. E a Bíblia de maneira clara diz que Saul tinha uma concubina chamada Rispa. E Esbozete, filho de Saul, chega para Abené e fala: por que coabitou com a concubina de meu pai? Coisa que na verdade Abené não havia feito. Aí Abené tinha carta na manga contra Esbozete. Esbozete era como se fosse o patrão, Abené era funcionário. Como Abené tinha carta na manga contra Esbozete, ele olha para Esbozete e fala assim: como é que é essa pergunta que você me faz? Por acaso você não sabe quem sou eu? Você não sabe o trunfo que eu tenho contra você? Você não sabe que eu tenho contra você carta na manga? É melhor você ficar no seu canto.
É melhor você ficar quieto, porque eu sei coisa, Bené falando para Esbozete, eu sei coisa a seu respeito que ninguém sabe. Se você ficar quieto, eu não vou tirar sujeira de debaixo do tapete, mas se você me atormentar, todo mundo vai saber que você é. Veja que até então Esbozete era o patrão, a Bené funcionário. Agora a Bené vai se tornar patrão e Esbozete funcionário. Mais ou menos assim, para você entender que uma falha da parte de alguém ou confiar em pessoas erradas, a que ponto alguém pode chegar quando confia na pessoa errada, como foi o caso de Esbozete, confiou em Abené, e agora Esbozete vai chamar a atenção de Abené, mas Abené tinha carta na manga contra ele. E aí Abené olha e fala assim para ele: fica no seu lugar, porque a partir de agora vai ser diferente. Como diz o velho ditado, a partir de agora você vai dançar conforme a música, a partir de agora você vai comer na minha mão. Veja que foi, na verdade, trairagem da parte de Abené, falsidade da parte de Abené, fingir ser uma coisa que na verdade ele não era. Só esperou uma fraqueza da parte de Esbozete, uma falha da parte de Esbozete, para que ele chegasse para Esbozete e dissesse assim: até agora eu recebi tuas ordens, tu mandava, obedecia, agora eu mando e você obedece, porque eu tenho coisa a teu respeito, que se eu abrir a boca, o reino do teu pai vai acabar, o reino do teu pai vai cair. Você vê aqui que Abené ameaçou Esbozete a tal ponto que Esbozete, no versículo 11, a Bíblia diz: e nenhuma palavra pôde Esbozete responder a Abené, porque eu temia. O erro que Esbozete tinha cometido era tão grave que só Abené sabia, que Esbozete ficou com medo, ficou na mão de Abené, e Abené passou daqui para frente fazer de Esbozete gato e sapato, porque ele aproveitou dessa fraqueza da parte de Esbozete para usar de falsidade, para ter Esbozete na mão dele. E tem gente que é assim, tem gente que só espera a fraqueza de outro para puxar o tapete. Tem gente que só espera a fraqueza de outro para abrir uma ferida na alma daquele alguém, para prejudicar alguém. Eu vim dizer a você: cuidado você que planeja por trás, cuidado você que maquina planos diabólicos para prejudicá-lo a outro, ou você que na frente de alguém uma coisa, por detrás é outra, usando de falsidade, isso, aquilo, outro, porque quem com ferro fere, com ferro é ferido. Esbozete aqui agora está na mão de Abené. Esbozete aqui agora está dançando conforme a música. Veja que Esbozete está ferido, era para Abené ajudar ele, mas você percebe que Abené aproveita a fraqueza de Esbozete, vai lá e aumenta a ferida que Esbozete já tinha dentro de si, em vez de colocar bálsamo na ferida de alguém que estava ferido. Que significa que eu não devo aumentá-la ou acrescentá-la a ferida na vida de ninguém, eu devo colocar bálsamo na ferida de alguém que já está ferido. E tem pessoas que foi prejudicado um dia e vive torcendo, dizendo assim: um dia fulano vai escorregar, vai se arrebentar, e quando fulano cair, quando fulano se arrebentar, tem gente que pensa exatamente assim: eu vou dizer bem feito, é porque está sofrendo por causa das coisas que fez, está pagando pelo que me fez. Tem gente que só espera a oportunidade para devolver a outro com a mesma moeda. Certa ocasião, Pedro puxou a espada, cortou a orelha do soldado Malco, e Jesus pegou a orelha, colocou no lugar e mandou que Pedro guardasse a espada, dizendo para Pedro: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se alguém te ferir um dia, se alguém te machucou um dia, não devolva com a mesma moeda, pelo contrário, se alguém que um dia te feriu estiver ferido, vai lá e coloca bálsamo na ferida de alguém que feriu a você. Não devolva com a mesma moeda, não puxe o tapete para derrubar alguém que te machucou, não use de falsidade para com ninguém, porque se alguém ferir, mas cedo ou mais tarde será ferido também. Eu te dou exemplo da Bíblia: José. Os irmãos de José vendeu José para se livrar dele, porque queria ver o diabo, mas não queria ver José. O tempo passou, o tempo deu a volta, o mundo deu a volta, José deu a volta por cima. Quem voltou para cuidar dos próprios irmãos? José. José não devolveu com a mesma moeda. José voltou para cuidar dos irmãos que morreram de fome. É isso que você devemos fazer: nunca devolver com a mesma moeda. Mas tem pessoa que só espera o irmão escorregar para dizer assim: bem feito, está pagando pelo que me fez. Só espera a oportunidade para jogar na cara, da pessoa que já está machucado, arrebentado, ferido. Em vez de ir lá estender a mão e levantar quem está caído, joga na cara, tornando a ferida na vida daquele alguém maior ainda. Eu e você não podemos agir dessa forma, pelo contrário.
Nós devemos levantar quem está caído. Coloca bálsamo na ferida de alguém que está ferido. E não piorar mais ainda a ferida de um alguém que já foi machucado e que está ferido pela vida. E aqui foi assim que Abené fez. Nós não devemos piorar a ferida do nosso próximo, o pior que ele seja. Independente se ele te prejudicou ou não, se ele te feriu ou não, nós não devemos feri-la a ninguém. Devemos colocar bálsamo na ferida de alguém o qual está ferido pela vida. Nunca espere alguém que te machucou um dia cair para você bater palma e dizer bem feito, está pagando pelo que me fez. Não, nunca pense assim. Porque quando alguém pensa assim, você está ferindo alguém que já está ferido. E alguém que fere é ferido também. Observe que no versículo 12 e o 13, o mesmo Abené que acabou de ferir Esbozete, agora está propondo a Davi que Davi faça aliança com ele para transferir o reino de Saul a Davi. E Davi aceita com a condição, falando assim, ó, Mical, que é filha de Saul, todas as vezes que você vier a mim, eu vou aceitar aliança com essa exigência. Você vai trazer Mical sem que Saul saiba. E por incrível que pareça, Abené aceitou. Agora, Abené está pagando com a mesma moeda. Abené está se ferindo com as próprias mãos. Abené acabou de ferir Esbozete, agora está ferindo a si mesmo. Ou seja, ele acabou de ferir alguém, agora está se ferindo a si próprio. Porque, assim como Esbozete estava na mão de Abené, agora Abené está ficando nas mãos de Davi. Por quê? Porque ele feriu alguém. Agora também ele está sendo ferido. Deus está permitindo que Abené seja ferido. Como resposta a Abené para dizer assim, esse é o preço que se paga em ferir alguém que já está ferido. Você não deveria ter ferido Esbozete por causa da fraqueza dele, por causa de um erro que ele cometeu. Você não deveria ter julgado, condenado, tirado o reino dele. Você não deveria ter usado de falsidade. Você não deveria ter sido um traíra. Você deveria ter colocado bálsamo na ferida de alguém que estava ferido, mas você aumentou a ferida. O fato de você ter aumentado a ferida de Esbozete, o fato de Esbozete ter ficado nas suas mãos, agora você está ficando nas mãos de Davi, para você entender que você nunca deveria ter piorado a ferida na vida de alguém que já estava ferido. Ou seja, da mesma forma que Esbozete ficou nas mãos de Abené, agora Deus está permitindo que Abené fique nas mãos de Davi, para que Abené pudesse entender de que ele não deveria ter agido para com Esbozete da maneira como ele agiu. Então nunca pague com a mesma moeda. Nunca piora a ferida de alguém que já está machucado, mesmo que seja alguém que te machucou um dia. Mesmo que seja alguém que te feriu, esteja pronto a colocar bálsamo na vida de alguém que está ferido. Esteja pronto a levantar alguém que está caído. Esteja pronto a abrir a porta e abraçar alguém que te machucou um dia. E não piora a ferida daquele alguém. Porque senão depois, se você ferir alguém, quem com ferro fere, com ferro também é ferido. Tá bom, querido? Foi exatamente o que aconteceu com Abené. Ele feriu a Esbozete, agora ele está sendo ferido pelo próprio Davi. Ou seja, o erro que ele cometeu com alguém aqui, Deus está permitindo que um outro alguém cometa também com o próprio Abené. Ou seja, ele feriu alguém com ferro, com o próprio ferro está sendo ferido. Porque o mundo dá volta. E alguém que foi ferido pode dar a volta por cima. E aquele alguém que feriu pode voltar a precisar daquele alguém, o qual foi ferido por você próprio dia. Eu não sei se você entende isso. Tá bom? Então esteja preparado para colocar bálsamo, para cicatrizar a ferida de alguém que te feriu. E não para piorar a ferida mais ainda. Porque foi exatamente o que Abené fez. Por ele feriu e foi ferido com o mesmo ferro. O velho ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Que você possa pensar nisso. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu oro por este homem, por esta mulher que me ouve. Talvez alguém que vai ouvir esta mensagem, Senhor, tem sido trapaceado, passado para trás. Alguém tem caluniado esta pessoa. E esta pessoa carrega mágoa dentro de si, carrega o ódio, a raiva, porque foi ferido, machucado por alguém um dia. Mas eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus Cristo, vai de encontro com esta pessoa. Entra no quarto de oração, visita este homem, esta mulher que vai ouvir esta mensagem em algum lugar. Talvez esta pessoa carregue as marcas do passado, a ferida incicatrizável, Senhor. Esperando talvez alguém que feriu ela escorregar para jogar na cara e dizer, é o preço, está pagando pelo que me fez. Alguém usa a expressão ao ponto de dizer, bem feito, está sofrendo pelo mal que me causou. Mas convença esta pessoa de que não devemos piorar a dor de ninguém, Senhor. Não devemos piorar a ferida na vida de ninguém. Mas devemos colocar bálsamo na ferida de alguém que foi ferido pela vida. Devemos colocar bálsamo na ferida de alguém que pela vida está machucado. Convença esta pessoa a agir de maneira contrária. Não deixe, meu Deus, essa pessoa piorar as coisas.
mas que essa pessoa seja solidária, estenda a mão para ajudar quem está caído, para levantar quem está prostrado, para aliviá-lo a dor e não piorá-lo a dor, pior do que o que já foi causado pelo mundo. Convença esta pessoa, ajuda ela, estenda as mãos, Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai, e alcança cada um que vai ver essa mensagem. Não deixe que esta pessoa venha ferir ninguém, para que depois não seja pior para ela mesma. Porque como o Senhor disse para Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Convença esta pessoa disso, para que assim ela possa mudá-lo, meu Deus, de opinião, para que ela possa senti-la no coração e mudar a forma de pensar, e não esperar o irmão cair, escorregar, para que ela possa jogar na cara, devolvendo com a mesma moeda, porque quem com ferro fere, com ferro é ferido também. Convença essa pessoa disso. Age na mente, no coração, no pensamento. Liberta esta pessoa desse ódio. Liberta esta pessoa da prisão, da tristeza. Vai de encontro com ela. E faça, meu Deus, na vida desta pessoa a tua obra. Revelando-te na vida dela. E mostrando que não é piorando a ferida, mas é amenizando a ferida que o problema se resolve. E não tornando a ferida de alguém maior do que aquilo que já foi causado pelo mundo. Assim oro e te peço. E assim eu te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui. Onde você estiver, Deus abençoe. Forte abraço. E que você possa entender que não devemos ferir ninguém. Mesmo que seja alguém que já te feriu um dia. Pelo contrário. Se você puder colocar bálsamo na ferida daquele alguém, levantar aquele alguém, levante, coloque bálsamo na ferida dele. Mesmo que seja alguém que te feriu. Mas não torne as coisas pior do que o que já está na vida de algum. Devemos estar prontos para aliviar a dor na vida do nosso próximo e não piorar a dor na vida de quem quer que seja. Tá bom? Que você possa refletir nisso. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.